tema da aula de hoje é aquele que geralmente está fora do radar da grande maioria dos candidatos. E é por causa disso que, se você estudar, você de fato tem mais chance de se diferenciar dos seus concorrentes. A aula de hoje é sobre as complicações e hipertensão arterial secundária. E aí, preparados? Então vamos lá, vamos começar pela hipertensão secundária, né? Que é basicamente quando o paciente tem cifras tensionais altas, só que causadas, ocasionadas, não por um mecanismo multifatorial da hipertensão essencial, da hipertensão primária, né? Que é aquele paciente que é sedentário, é obeso, come muito sódio. Não, não é isso. Na verdade, ele tem uma outra doença secundária, na qual um dos sintomas do espectro da sua síndrome clínica é o aumento dos níveis tensionais, é a hipertensão. Então, por exemplo, o paciente que produz muita catecolamina, ele geralmente tem hipertensão. Um paciente, por exemplo, que tem um hiperaldo primário, produz muita aldosterona, tem hipertensão. Por esse paciente, por exemplo, que tem uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, geralmente ele tem também hipertensão. O paciente que tem, sei lá, hipertireoidismo, pode se apresentar com hipertensão. Então, depende da causa, de uma outra causa, para que o paciente apresente hipertensão. E você precisa suspeitar disso. Tá? É muito comum que nas provas apareça um paciente que tem cara de hipertensão secundária. Quem que é esse cara? É aquele paciente muito jovem, abaixo de 30 anos, ou muito idoso. Não muito idoso, mas acima da idade normal, acima de 55 anos, que desenvolve de uma hora para outra uma hipertensão alta, estágio 3. Não é qualquer hipertensão não, tá? Hipertensão estágio 1, abaixo de 30, até pode acontecer. Mas hipertensão estágio 3, do nada? Às vezes era um paciente que tinha hipertensão estágio 1, ok, há 10 anos. E aí nos últimos meses ele começou a fazer cifras de 18, 19, 20 de sistólica, 12 de diastólica toda hora. Pô, teve alguma mudança do padrão aí, isso é esquisito. Talvez ele tenha desenvolvido uma causa de hipertensão secundária. E aí as questões, elas apresentam esse paciente esquisito com sintomatologia que localiza, né, que pelo menos aumenta a possibilidade de ser uma determinada etiologia ou outra. E aí o que é perguntado para você é qual que é o diagnóstico, a hipótese, como que a gente dá o diagnóstico, qual que é o exame complementar que é pedido. Sacou? É basicamente, e às vezes pergunta um tratamento em algumas dessas condições. Mas na grande maioria das vezes você ver a história clínica, suspeitar do diagnóstico e falar qual que é o exame para confirmar. Show? Então é isso que eu vou te apresentar aqui agora. E a primeira causa de hipertensão secundária que eu quero te mostrar é a doença paraquimatosa renal. Paciente que tem, por exemplo, uma doença renal crônica. Paciente com o DRC, declínio da função renal, ele, grande maioria das vezes, é hipertenso. Inclusive, a grande causa de morte no paciente que é DRC é justamente doença cardiovascular. O paciente infarta, o paciente tem aneurisma, o paciente faz acidente cerebrovascular, disseca. Tá? Ele faz complicações relacionadas à hipertensão, é um desfecho cardiovascular. Quando que você vai suspeitar disso? Quando o paciente tem IRA, injúria renal aguda, com edema e proteinúria. Inclusive, a proteinúria, microalbuminúria, é uma das formas de você ver que é um paciente que tem lesão. Porque a microalbuminúria é um sinal que está tendo hiperfiltração, que é aquele mecanismo compensatório mal adaptativo. Sacou? Então, tem microalbuminúria, é um sinal muito precoce de doença renal. Show? Medida de clearance de creatinina, ultrassonografia de vias urinárias e proteinúria de 24 horas é como a gente vai dar esse diagnóstico. A ultrassonografia para a gente dar esse diagnóstico anatômico. A medida de clearance, porque é o padrão, né? Você tem que saber TFG desse cara, taxa de filtração glomerular. E a proteinúria para ver se tem microalbuminúria. Essa classificação do paciente com doente renal crônico depende tanto da TFG quanto do grau de microalbuminúria, que é acima de 30 já é aumentado. Próxima etiologia é hipertensão renovascular ou estenose de artéria renal. É aquele paciente que tem menos perfusão renal, não porque está hipovolêmico, mas porque chega menos sangue. Se está obstruído, tem uma estenose, quando você ausculta tem sopro, porque tem fluxo turbilionar ali. Então esse é o paciente que, além de hipertenso, ele tem um sopro abdominal, tem hipocalemia, porque tem hipoperfusão renal, o paciente acaba produzindo muita aldosterona, então a aldosterona reabsorve sódio e joga para fora potássio, então tem hipocalemia. Pode fazer edema agudo de pulmão súbito, mas olha isso aqui que é muito importante, gente, piora da função renal com o uso de EcoBra.
O cara que tem estenose de artéria renal, ele é muito dependente da função da angiotensina, como castor, aumentando a pressão intraglomerular. Se você impede essa função de castor, ele não tem nem perfusão, nem represamento. E aí declina de forma significativa. Usou IECOBRA, diminuiu função renal, suspeita, estenose de artéria renal. E aí o exame que você pede? Exame de imagem, angio-TC, ressonância, arteriografia. Claro, pode pedir ultrassom, mas é exame nododependente. Não é tão bom assim, não é tão acurado. Próximo, hiperaldo primário. Você tem um tumor produtor de aldosterona, bem parecido com o caso de uma estenose, só que a diferença é que não tem sopro, né? A diferença é que é uma outra doença causando também hiperaldo, nesse caso primário. Então a clínica, hipertensão arterial resistente, nódulo de adrenal, com hipocalemia, é claro, tá com muito alto. Diagnóstico, inicialmente você vai dosar aldosterona, que deve estar alta, acima de 15. E tem uma outra coisa também, você pode dosar isso aqui, ó, relação aldosterona sobre a atividade da renina plasmática. Por quê? Porque a renina, gente, é o que dá o pontapé inicial do sistema renina-angiotensina-aldosterona, quando tem hipoperfusão renal. Só que nesse caso não tem hipoperfusão renal, tem na verdade muita produção de aldosterona. Ela produz, faz feedback negativo para a produção de renina. Então a aldosterona está alta, a renina está baixa. Olha só, 30, acima de 30 essa relação. Considerando esse diagnóstico, você vai fazer um exame de imagem, TC ou ressonância, para fechar esse diagnóstico, fechar essa hipótese. Feocromocitoma, próxima etiologia, também muito comum na sua prova, que é um tumor de células cromafins. A clínica é caracterizada por essa tríade, que aí está dividida em 4, mas é uma tríade. Uma hipertensão paroxística com sudorese, cefaleia e palpitação. Tá? Hipertensão, cefaleia e palpitação. Essa é a tríade clássica do paciente, que nem todo mundo tem na vida real, mas na hora da sua prova costuma ter. Show? Então, suspeitou de um hormônio, na verdade, um tumor produtor de catecolamina, você vai dar diagnóstico como? Dosando catecolamina no plasma e na urina de 24 horas. E na grande maioria das vezes, esse é um tumor que é benigno, que fica apenas em uma adrenal. Como é que você acha que você vai dar o diagnóstico? Com exame de imagem. Ressonância, TC. Show? Agora, tem que ficar ligado na regra dos 10. Porque às vezes 10% é esquisito. 10%, por exemplo, é extraadrenal, tem outro local. 10%, por exemplo, não é benigno, é maligno. E 10%, por exemplo, desses pacientes tem lesão benigna, mas bilateral. Show? Isso também pode ser cobrado. E quando você for tratar, tem que tomar cuidado. Porque o tratamento é cirúrgico, é claro, um tumor, mas se você trata, se você faz a ressecção cirúrgica sem bloquear essas catecolaminas, pode ser que haja um efeito exacerbado no momento do procedimento cirúrgico. E aí o paciente faz uma crise hipertensiva. Pode gerar uma emergência hipertensiva, pode ser um acidente cerebrovascular, um edema agudo de pulmão, que seja. Então, primeiro você faz um alfa-bloqueador, fentolamina prazosine, e depois você até pode fazer beta-bloqueador, você não pode fazer no início, que é a mesma coisa que na cocaína. Dá beta-bloque, não dá alfa-bloque, o paciente faz uma hiperativação alfa, e aí faz crise hipertensiva também. Próxima etiologia, síndrome da apneia obstrutiva do sono. O cara tem, ó, uma obstrução intermitente à noite, e aí ele faz hipoxemia sob estresse, tenta fazer o máximo de força possível, está super estressado, gera inflamação com lesão endotelial. É um paciente que apresenta clinicamente com ronco, sonolência diurna e obesidade. Porque a obesidade está aqui, ó, né? Atrapalhando o pescoço na hora dele dormir. Muito comum em adultos, homens, caucasianos, obesos. Esse é o estereótipo. Como é que dá diagnóstico? Polissonografia. Para ver a quantidade de hipopneia, de apneia durante uma noite de sono. A cada 60 minutos, quantas fazem? 5, 15, 30, 60 ou mais. Show? Próxima etiologia, coarctação de aorta. A clínica muito simples na hora da prova. Basicamente, coarctação é isso. Vocês conseguem ver nessa imagem aí de coarctação? É como se fosse um estreitamento. Esse estreitamento acaba fazendo com que o paciente tenha pulso em membro superior, só que ele não tem pulso direito para o membro inferior. Então, você palpa, pulso femoral está reduzido, enquanto o membro superior está ok, está normal.
Show? Claro que, né, doença congênita você vai suspeitar geralmente em criança, mas pode ser que o paciente fique assintomático até a idade adulta. Na hora da prova, geralmente aparece a criança. Show? Exame de imagem com eco-TC, tratamento cirúrgico. O que mais pergunto aqui, essas questões, geralmente, é um paciente com esse quadro clínico, pergunta qual que é o diagnóstico, você fala coarctação. Beleza, agora que a gente falou sobre as causas de hipertensão secundária, eu posso falar sobre as crises agudas. Olha só, pseudocrise, urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. Tá? Essa é a outra metade da aula. Que é o paciente que é hipertenso, ele, independente se tem hipertensão secundária ou primária, ele pode em algum momento fazer um pico. E esse pico, ele é preocupante, porque o paciente aumenta a pós-carga, aumenta o trabalho do coração, ele pode infartar. Aumenta a força de cisalhamento nas artérias, pode fazer uma dissecção aguda de aorta. Aumenta a dificuldade de sair sangue da circulação pulmonar para o coração. Então pode fazer um edema agudo de pulmão. Pode fazer, sei lá, uma embolização de alguma placa e gerar um acidente cerebrovascular. Tá? Então esses picos de hipertensão, eles são preocupantes. A gente precisa dar uma olhada. Cara, o paciente tem pico de hipertensão com lesão de órgão-alvo? Porque se for, eu tenho que tratar rapidamente. Às vezes não. É um paciente que tem pico de hipertensão, mas ainda não deu problema. Tá na iminência, mas não deu problema. Cara, beleza, vou tratar esse cara, mas vou tratar com um pouquinho mais de parcimônia. E pode ser também que o paciente tenha o pico de pressão, mas não por causa de mecanismo relacionado de fato ao sistema cardiocirculatório, mas sim por causa de um estresse, por causa de uma dor. E aí, nesse caso, a gente vai chamar de uma pseudocrise. Tá? Todos esses casos são crises hipertensivas, o paciente tem uma PA altíssima. Quando eu falo altíssima, olha só, acima de 18/12, mas a gente vai classificar em uma dessas três. Isso é importante, cai muito em prova. Você vai falar que é uma pseudocrise hipertensiva quando o paciente, na verdade, tem outra causa para essa hipertensão. O paciente está com dor, o paciente acabou de brigar com a filha, está estressado. Tá? Suspeita de pseudocrise porque não tem porquê o cara ter... Ele não é hipertenso. É um paciente que não faz uso de antihipertensivo, não tem fator de risco, é novo, e aí chega no consultório, tremendo, chorando de ansiedade, hipertenso. Você vai tratar o quê? Vai dar captopril para ele? A hipertensão é só um sintoma, não é a causa. A causa é o estresse. Você vai dar o quê? Ansiolítico, analgésico. Show? Importante isso, inclusive, na prática, muito comum. Mas pode ser que seja de fato uma urgência hipertensiva de verdade. E geralmente o paciente está oligossintomático ou assintomático. Doutor, não estou sentindo nada, mas a minha pressão está 18/12. Esquisito, né? É possível. Isso aí é uma urgência hipertensiva. E aí, nesse caso, a gente tem que tratar com antihipertensivos. Ou clonidina ou captopril. Só não pode fazer sublingual. Tem que ser captopril oral. Você pode ficar na dúvida, Barreto, mas oligossintomático na urgência hipertensiva, o que ele pode ter? Ele pode ter dor, por exemplo. Ué, mas você tinha falado que dor e hipertensão é pseudocrise. É, mais ou menos. Porque, na verdade, dor e pseudocrise no paciente que não tem motivo para ser hipertenso é pseudocrise. Mas dor e hipertensão num paciente que é hipertenso, que é coronariopata, que toma um monte de droga, cara, isso aí é urgência hipertensiva. E você pode até falar, mas não dá para ter certeza. Não dá. Por isso que na hora da prova não acontece isso. Ou ele dá um quadro clássico de pseudocrise, ou ele dá um quadro que poderia ser os dois, mas não bota as duas alternativas. Bota somente urgência hipertensiva. Sacou? Se for esse caso, o paciente está com dor e está com hipertensão, você pode dar também um analgésico com o captopril. Show? Isso é gabarito de prova. Você tem que ficar ligado, mas não fiquem confusos. Na prática, realmente, esse limiar é meio nebuloso. No caso de uma urgência hipertensiva, você deve normalizar a pressão arterial em 24 a 48 horas, com antihipertensivos orais. Você não precisa correr, não. Como eu te falei, captopril, clonidina. Claro, você vai reavaliar esse cara ambulatorialmente, depois de 7 dias, precoce, né, para ver se ele está fazendo muito, você tem que mudar a medicação. Mas, basicamente, é dar medicação oral e, cara, reavaliar. Tá? Não tem medo. Esse cara está assintomático, está oligossintomático, está só com uma dor, está com uma cefaleia. Sacou? É diferente dele ter uma emergência. Emergência hipertensiva, olha só, hipertensão mais lesão de órgão-alvo. Nesse caso tem que fazer antihipertensivo parenteral. E o que está escrito aqui é diminuir 10 a 15% na primeira hora e no máximo 25% nas primeiras 24 horas. Agora, a verdade é, esse valor aqui, cara, tem muita divergência na literatura. Muito. Às vezes, para a mesma doença, o mesmo tipo de complicação, tem valores diferentes dependendo da referência.
Sem contar que, para cada tipo de emergência hipertensiva, a gente tem um foco, a gente tem uma velocidade mais rápida ou menor de rebaixamento dessa pressão. Por isso, que esse valor aqui de 10, 15 e 25% não funciona para tudo. O que eu quero que você decore para a hora da sua prova? No caso da urgência hipertensiva, eu dou medicamento oral e relaxo, quero que isso abaixe em 24, 48 horas. No caso da emergência hipertensiva, eu quero que tenha um declínio significativo na primeira hora e depois eu normalizo em 48 horas, 24, dependendo. Tá? 24, 48 horas. Então a normalização é mais ou menos a mesma coisa. A diferença está na primeira hora. A emergência hipertensiva eu preciso abaixar na primeira hora. Por isso que eu faço droga parenteral. Nitroprusiato de sódio. Posso fazer nitroglicerina. São as principais que são gabarito de prova. Beleza? Vamos ver agora, então, as etiologias de cada uma dessas crises hipertensivas chamada emergência hipertensiva. E aqui, pessoal, você vai ver que eu vou falar várias doenças, mas eu vou te apresentar somente os CCQs relacionados ao tratamento da pressão. Que é isso que é cobrado nessa parte. Pelo menos nessa aula aqui de hipertensão, né? Se você for, por exemplo, fazer questões sobre acidente cerebrovascular, você vai ver outros CCQs. Mas sobre a pressão, são poucos. É isso que eu vou te apresentar. Primeira causa de emergência hipertensiva, infarto agudo do miocárdio. Esse é um tipo de paciente que às vezes está muito hipertenso, né? Aumenta o trabalho cardíaco, mas aí a gente fica com vontade de dar um nitroprusiato, que ele é um ótimo vasodilatador arterial. Só que o problema é que ele é muito bom. E aí o que acontece? Tem uma coronária aqui obstruída por causa do infarto e outra coronária ok, sadia. Aí ele vai e abre, dilata a coronária sadia. Aí sabe o que acontece? Ela rouba esse leito aqui, ó, rouba sangue que deveria estar vindo para esse que está isquemiado. Então é um fenômeno do roubo coronariano, quando a gente usa nitroprusiato no paciente que tem coronariopatia significativa. Tá? Então não pode fazer, tem que fazer nitroglicerina. Isso aqui é muito importante, por isso está com bandeira vermelha. Próxima etiologia, edema agudo de pulmão, aquele paciente que está dispineico, está ortopineico, tem estertoração em base. É aquele doente que você deve fazer um tratamento diminuindo pós e pré-carga. A diurético, diminui volemia, diurético de alça, furosemida, mas diminui pós-carga também. Dá um nitroprusiato. Ou pode também tentar fazer um vasodilatador venoso, que é a nitroglicerina. Que a nitroglicerina age principalmente nesses dois. O que você vai fazer é tentar diminuir essa carga no coração para que a circulação pulmonar fique menos congesta. Próximo é encefalopatia hipertensiva. Essa é a mais comum em prova. Tá vendo? Por isso que tem bandeira vermelha. Cai muito. E aí como é que é o quadro clássico? O paciente fez um pico alto, tá? 200 sistólica, 140 de... assim, é um pico muito alto mesmo. E aí quando chega, né, nesse pico, esse paciente acaba perdendo a autorregulação cerebral, gerando edema. E esse edema é visto clinicamente como um paciente que está obnubilado, uma redução do nível de consciência, pode fazer até convulsões, escotomas, tonteira. E nos olhos, quando faz aqui um exame de fundoscopia, a gente consegue ver papiledema. Show? Então, viu esse paciente que tem muitos sintomas neurológicos, pressão alta com papiledema, a gente vai diagnosticar encefalopatia hipertensiva. O que você tem que ficar ligado é que não pode ter sinal focal. Porque se tiver sinal focal, você vai suspeitar de acidente cerebrovascular. E claro, né, como são duas condições muito parecidas, você fica na dúvida se de fato é encefalopatia ou se é um AVE. Então por isso que você tem que fazer um exame de imagem para descartar isso. E quando for tratar, se esse aqui é mais importante dessa parte, nitroprusiato de sódio. Muitas questões perguntam, o paciente tem esse quadro clínico, qual que é o tratamento? Você não precisa responder encefalopatia, mas qual que é o tratamento? Nitroprusiato de sódio. Detalhe, se o paciente tiver papiledema, nem sempre encefalopatia hipertensiva. Pode ser que seja, na verdade, um paciente que tem hipertensão acelerada ou maligna. Tá vendo ali, ó, papiledema, cefaleia, ausência de sinais focais, alteração do nível de consciência? Tenta mudar um pouquinho esse descrito aí. Bota papiledema, mas pressão muito alta e redução da função renal. Nesse caso, a gente está diante de uma hipertensão maligna. E isso pode aparecer na sua prova como um diagnóstico diferencial. É mais difícil de diagnosticar porque ele não é tão frequente em prova. Mas fiquem ligados, que se ele estiver falando sobre declínio de função renal, você tem que ir mais por esse lado.
Próximo é o acidente cerebrovascular. E esse aqui é bem simples nessa parte, pelo menos nessa parte da aula, tá? Se for um AVE isquêmico, candidato a trombólise, você trata a PA se estiver acima de 185 por 110. Se não for candidato a trombólise, você só trata se estiver acima de 220 por 120, por causa daquela área de penumbra. Se for um paciente com AVE hemorrágico, você trata se for hipertenso, tá? Precisa decorar de fato esses valores. E por último, nós temos a dissecção aguda de aorta. A dissecção é o quê, pessoal? Tem uma força de cisalhamento com uma luz falsa. Começa a fazer uma nova luz, uma segunda luz. E isso pode romper, isso pode isquemiar uma parte, isso pode diminuir a perfusão de um determinado local, do território. É por causa disso que a clínica não é somente dor retroesternal de grande intensidade, né, que irradia para dorso com sopro aórtico, geralmente de insuficiência aórtica, mas também esse paciente tem pulsos alterados de um lado para o outro, geralmente. Pulso do lado direito está ok, do lado esquerdo está ruim. Parecido com coarctação, né? A diferença da coarctação de aorta é que em cima está bom e embaixo está ruim, tá? Não confundam isso. Se o paciente tiver suspeita, né, uma clínica de dissecção aórtica, você tem que confirmar com algum exame. Se tiver instável, eco. Se tiver estável, pode ser TC, ressonância magnética. Para classificar a dissecção aórtica, nós precisamos utilizar uma das duas classificações, de Stanford ou de DeBakey. Isso aqui é cobrado de você de duas formas. Ou eles te perguntam, olha só, é um paciente que tem dissecção na aorta ascendente, é um paciente que tem dissecção somente na aorta descendente. Qual que é a classificação dele? Stanford ou DeBakey? Ou ele pode perguntar, baseado nesse paciente que tem uma dissecção em aorta ascendente, qual que é o tratamento? Então vamos lá, como que a gente classifica? Olha esse esqueminha aí, tem uma artéria aorta normal e 3 artérias aortas do lado direito da sua tela. Em uma delas, no tipo 1 de DeBakey, nós temos acometimento da artéria aorta ascendente e descendente. No tipo 2 de DeBakey, tem acometimento somente na artéria aorta ascendente, enquanto no tipo 3 tem acometimento apenas da aorta descendente. O critério de Stanford A, né, a classificação de Stanford A, é um pouco mais simples. Porque Stanford funciona da seguinte maneira: tem acometimento de ascendente? Então Stanford A, independente se tem descendente ou não. E no caso de Stanford B, é quando não tem acometimento de artéria aorta ascendente. Show? Essa classificação é o que você utiliza para saber como que trata. Por quê? Porque geralmente o tratamento é, óbvio, né, vai tentar baixar muito a pressão, e tem que baixar rápido nesse caso aqui. Nitroprusiato de sódio. Não pode dar só ele, claro, né, senão você pode fazer uma taquicardia reflexa. E essa taquicardia reflexa tem que ser controlada, por exemplo, com beta-block. Então você faz nitroprusiato com beta-block. Ok, isso é tratamento conservador, né, clínico, começa todo mundo. Mas, se for acometimento de artéria aorta ascendente, ou seja, Stanford A, vai sempre ser cirúrgico. Se o paciente tiver uma dissecção de Stanford B, né, não acomete a artéria aorta ascendente e está estável, eu posso tentar fazer conservador pelo menos no primeiro momento. Show? É isso que você precisava saber sobre hipertensão secundária e as complicações agudas, as crises hipertensivas. O que é importante você lembrar, pessoal? Viu um paciente com cara de secundário, ou seja, muito novo, muito velho, com hipertensão resistente, dá uma olhadinha se tem algum sinal de localização. E aí você fala, eu vou pesquisar isso ou aquilo. Paciente está hipertenso demais, fez uma crise hipertensiva. Descarta pseudocrise, que é aquele cara que não tem cara de hipertenso e do nada está hipertenso. Está com dor, deve estar ansioso. Se não for isso, ou é uma urgência ou é uma emergência. Urgência sem lesão de órgão-alvo, emergência com lesão de órgão-alvo. Por isso, na urgência, você trata com medicamento oral e normaliza em 24, 48 horas. E no caso da emergência, você diminui muito rápido na primeira hora, com medicação parenteral. Lembrando, nitroprusiato serve para a grande maioria das vezes, menos quando tem coronariopatia, por causa do fenômeno de roubo coronariano. Então, nesse caso, a gente vai utilizar nitroglicerina. É isso. Esse foi um resumão aqui dessa aula. E até a próxima.